Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos continuar na nossa série de estudos sobre os fundamentos da fé, falando sobre os primeiros fundamentos da fé, e você vai entender o porquê disso. Primeiro nós precisamos entender que a primeira obra a ser realizada numa construção é o seu fundamento. Da mesma maneira, a vida espiritual ela é construída sobre algo, sobre um fundamento extraordinário, que é o fundamento de Deus. Quando fomos até nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, e por meio dele recebemos o dom do Espírito Santo, passamos a ser casa espiritual de Deus. Olha só o que Pedro fala na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, de 4 a 5. Ele diz assim: à medida que se aproximam dele, ou seja, de Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então aqui está falando dessa construção espiritual, da qual a pedra viva, a pedra fundamental é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Sem Jesus, nós não temos nada, não temos vida espiritual, não temos aonde construir. Ele é a pedra angular, ele é a pedra viva, ele é o fundamento da nossa vida. Por que nós somos fundamentados em Cristo? Para sermos casa espiritual, morada de Deus, sacerdócio santo, para que possamos verdadeiramente oferecer sacrifícios espirituais que agradam, que sejam aceitáveis diante de Deus. Por meio de quem? Somente através de Jesus Cristo. Então, oração sem Jesus não faz efeito. Leitura da palavra por arrogância não tem importância. Jejum sem uma base espiritual, sem ter Jesus como centro, ou qualquer outro tipo de sacrifício humano, se Jesus não for o fundamento, não tem valor. É igual construir a casa sobre a areia. Então aqui está falando disso, que nós passamos a ser casa espiritual. Desta casa, Jesus é a pedra principal, como nós falamos, isto é, ele é a primeira pedra a ser lançada num fundamento, e esse fundamento é eterno, esse fundamento é imutável, esse fundamento é extraordinário, esse fundamento é seguro, é abençoado, sendo que as demais pedras se alinham por ela, Da mesma maneira que quando a gente constrói uma casa, tem que fazer um bom fundamento, um bom baldame ali, para que daí, através dele, nós possamos alinhar os tijolinhos e a argamassa que nos une, cada tijolinho de Deus, A construção, a casa espiritual é a igreja, e cada tijolinho é cada um de nós, que está sobre a pedra fundamental, que está sobre Jesus, e o cimento, a argamassa que nos une é o amor de Deus, que excede todo entendimento. Então precisamos nos alinhar com o céu, precisamos como um tijolinho nos alinhar com essa pedra fundamental, com esse alicerce seguro que é Jesus de Nazaré. Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 2, de 20 a 22. Ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então o desejo de Deus é que nós sejamos morada dele, que estejamos fundamentados nele, que sejamos um santuário dedicado ao Senhor. Será que você tem sido um santuário dedicado ao Senhor, consagrado, alinhado com o coração de Deus, em dia com Deus, que cresce, tem crescido nas coisas de Deus? E esses vídeos é para isso, é para crescimento espiritual da sua vida, da vida de outras pessoas, para abençoar o teu coração e para pegar essa palavra extraordinária acerca dos fundamentos da fé, dos fundamentos do cristão, dos fundamentos da vida espiritual. 1 Coríntios 3,11, a palavra diz mais sobre Jesus, porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, sabedoria humana não serve, vaidade, orgulho, arrogância, posses, riquezas, bens materiais, se o teu fundamento de vida for essas coisas vãs, fúteis,
né, supérfluas, a tua vida uma hora vai desmoronar, vai ser detonada, vai ser destruída, né? Motivações equivocadas, intenções erradas. Se o fundamento da nossa vida são essas coisas ruins, a nossa casa, a nossa vida, a nossa existência, o nosso lar, tudo aquilo que fizermos vai afundar diante das tempestades da vida, diante das circunstâncias difíceis. Jesus precisa ser o fundamento, o qual foi posto pelo próprio Deus e o qual é Jesus de Nazaré. Na obra de Deus, na causa de Deus, nas coisas de Deus, se nós colocarmos qualquer outro fundamento que não seja Jesus, vai desaparecer, vai se arruinar, vai se corromper, vai acontecer toda sorte de intempéries terríveis, porque Jesus não é o fundamento. Preste atenção nisso que a palavra está falando. Dizer que Jesus é o nosso fundamento é afirmar que nossa vida deve estar alicerçada onde? Na sua palavra, a palavra de Deus. Porque Jesus é o Logo de Deus, é a palavra revelada, é a palavra encarnada. Todo fundamento de vida precisa ser a palavra de Deus, ela precisa ser a nossa regra de fé, de conduta, de vida. Só Jesus pode ser esse fundamento, só a palavra de Deus que revela Jesus deve ser o fundamento da nossa vida. Quanto mais ouvimos e praticamos a sua palavra, mais e mais a nossa vida espiritual está sendo fundamentada e edificada verdadeiramente em Cristo Jesus, em Jesus de Nazaré. Ele mesmo disse que aquele que vem até ele e ouve a sua palavra e a pratica é comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. E só existem dois fundamentos: ou você constrói a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, que é a palavra de Deus, são os princípios do reino de Deus, ou você constrói a sua casa, sua vida, sua existência, sua família, o seu projeto de vida sobre a areia, que são as coisas vãs desse mundo, como aquelas que eu mencionei, né? Então vieram os ventos, as chuvas, deram com ímpetos, ou seja, com força contra aquela casa, e ela não caiu porque fora edificado sobre a rocha. Será que você tem edificado todos os teus sonhos, todos os teus projetos, a tua casa, o teu lar, a tua família, a tua vida, o teu coração, os teus anseios? Será que você tem fundamentado sobre essa rocha que é mais forte do que eu, né? Sobre esse refúgio eterno, sobre essa torre forte que é Jesus de Nazaré? É a pergunta que eu te faço. Quando o Espírito Santo vem então habitar em nós e assim tornamos essa casa espiritual de Deus, devemos ser imediatamente bem fundamentados. Qual o fundamento? Jesus de Nazaré, a palavra de Deus que revela Jesus. Essa casa espiritual deve ser edificada com a palavra viva de Cristo, porque essa palavra sim é material sólido, resistente, eterno, capaz de enfrentar tempos difíceis, lutas, tentações, dúvidas, dificuldades, aflições, sofrimento. Do contrário, se não estivermos bem fundamentados em Cristo, né, nele, o nosso coração apegado a ele, centrado nele, mobilizado nele, animado nele, infelizmente sofreremos danos irreparáveis, irreversíveis, muita dor e sofrimento, e grande será a nossa ruína, porque tens construído sobre areia. Por isso diz o salmista: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E é o que nós vemos na nossa sociedade nos dias de hoje, né? Ela estabelecendo fundamentos totalmente contrários à palavra de Deus. A sociedade moderna, pós-moderna, secularizada, mundana, hoje tem procurado destruir o conceito de família, destruir o conceito de espiritualidade, as verdades absolutas. A igreja tem perseguido, né, gerando toda sorte de distúrbios, tem tentado destruir os valores do reino de Deus, os valores da cosmovisão judaica cristã, né, através das suas filosofias fúteis, através dos seus pensamentos inúteis, através, né, de toda sorte através da mídia, de tudo isso. Se for destruído os fundamentos, que poderá fazer o justo? E hoje a nossa sociedade tem destruído os fundamentos, os verdadeiros fundamentos que deveriam consolidar e abençoar essa sociedade. Quais os fundamentos que devem ser lançados no nosso discipulado?
no nosso caminhar com Deus, no nosso dia a dia com Jesus? Quais são as pedras que devem ser estabelecidas em nossa vida cristã? E apontaremos então 6 pedras fundamentais. Olha só o que a Bíblia diz. Hebreus 6, de 1 a 3 diz: primeiro, o arrependimento de obras mortas. Segundo, a fé em Deus. Terceiro, o ensino do batismo. Quarto, a imposição de mãos. Quinto, a ressurreição dos mortos. E sexto, o juízo eterno de Deus. São os pilares da fé, as coisas básicas que todo cristão precisa conhecer de maneira eficaz. Nós vamos estar falando sobre isso nesses videozinhos, que são os fundamentos da fé. Primeiro, arrependimento de obras mortas. Nós já falamos sobre isso para trás. Você pode encontrar quando nós falamos acerca do arrependimento. Obras mortas significa a vã maneira de viver. As atitudes erradas, mundanas, equivocadas, contrárias à palavra de Deus. Nós já falamos sobre isso. Ainda vamos falar para frente sobre a fé em Deus. E constantemente, no meio desses videozinhos, também temos falado acerca da confiança em Deus, da fé em Deus. O ensino do batismo. Também já falamos sobre isso, sobre o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, a imposição de mãos, que é o nosso próximo assunto que vamos abordar aqui. A ressurreição dos mortos, logo em seguida também abordaremos. E o juízo eterno, que é o juízo final, é a recompensa dos justos e dos ímpios, né? O julgamento de Deus com aquilo que nós fizemos nesta vida. São as 6 pedras fundamentais da fé cristã, da cosmovisão cristã, daquilo que Deus colocou para nós. São os pilares da nossa fé, da importância desse estudo, né? Uma vez que já estudamos os 3 primeiros fundamentos, que é arrependimento, que é a fé, que é o batismo, agora iremos estudar os 3 próximos e últimos fundamentos de Hebreus 6, a imposição de mão, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E isto faremos, é claro, com a graça de Deus, debaixo da sabedoria do Senhor, e sempre tendo como base a palavra bendita de nosso Deus, que revela a pedra angular Jesus, que nos dá fundamentação para aquilo que falamos. E aí nós queremos mencionar cada um desses 3 fundamentos: imposição de mãos, que nos ensina que devemos ministrar uns aos outros; a ressurreição dos mortos, que nos ensina que podemos ter a segurança da vida eterna, né, pela bendita esperança da ressurreição, da mesma maneira que Jesus ressuscitou e é a primícia daqueles que morreram e ressuscitou. Nós também podemos ter essa esperança de vida eterna e ressurreição, né, caso não venhamos a ser arrebatados, né? Quem estiver vivo no dia da volta de Cristo será arrebatado, transformado, transladado da terra para o céu, né, dessa vida terrena para essa vida gloriosa. Mas quem estiver morto, que morreu com Cristo, na fé em Cristo Jesus, será ressurreto dentre os mortos, primeiramente antes do arrebatamento da igreja, logo em seguida o arrebatamento da igreja. E por último, o juízo eterno, que nos ensina que devemos viver com temor e tremor diante de Deus. Porque, como eu falei, Deus é o justo juiz, que julgará todas as coisas. A Bíblia diz, as intenções do coração, um dia tudo será trazido à tona, à luz, as obras dos homens, a recompensa dos justos e dos iníquos, daqueles que fizeram o que é correto, daqueles que fizeram o que é errado. Então não adianta. Todas as coisas estão patentes e visíveis, como diz Hebreus capítulo 4, diante de quem nós teremos que prestar contas. Eu e você, nós teremos que prestar contas diante do Senhor. Ou no tribunal de Cristo, para aqueles que são salvos, ou então no juízo final, no juízo eterno de Deus, que é o juízo do grande trono branco, que fala lá em Apocalipse, e por isso nós devemos viver com temor e tremor diante de Deus. Então, eis a importância desses fundamentos, para que tenhamos uma vida segura, para que tenhamos, venhamos a permanecer nessa salvação bendita, e venhamos viver com temor de Deus, servindo aos irmãos no amor e no poder do Espírito Santo. Então esses são os primeiros fundamentos da nossa fé. Nós já abordamos alguns para trás, como eu falei, e agora vamos entrar numa nova série sobre esses fundamentos benditos da palavra de Deus. Imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Te convido a entrar conosco nesses primeiros fundamentos e que Deus abençoe a sua vida e o seu coração através dessa palavra.
Então curta aí o nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas, sabe? Fundamente a sua vida na palavra de Deus, em Cristo Jesus. Lembre-se de tudo isso que nós temos ensinado, falado. Pega um caderninho, anote, faça as anotações, leia esses versículos que nós falamos. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração e seu desejo no nosso coração. Que a graça de Deus bendita venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que a luz do Senhor brilhe sobre você. E que a bênção do Senhor, o favor de Deus, venha sobre você, a tua casa, a tua família. E tudo aquilo que você colocar as mãos seja guardado, abençoado, protegido. E a glória do Senhor se manifeste através da sua vida. Um beijo do pastor Giovanni. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Valeu, gente. Não esqueça de curtir o nosso canal PR Giovanni e também não esqueça de entrar no nosso Facebook, curtir, compartilhar, divulgar o nosso facebook.com/meditando em Deus, o nosso projeto que visa abençoar e edificar a sua vida. Valeu, pessoal. Um abraço.